Olá pessoal, Podcalize-se no ar. Retomamos então, após um longo período de paralisação. O tema do episódio de hoje é Nunca Me Sonharam. Neste episódio, eu e um grupo de docentes e estudantes do curso de Psicologia da Unifesp conversaremos um pouco a respeito de certos sentimentos que tomam de assalto aí os jovens. Ansiedade, incerteza, angústia, pressão, impotência e tantas outras. Vamos conferir? Roda a vinheta, produção. Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sou um homem negro, com barba, muito pouco cabelo. Atrás de mim está uma parede branca, estou na sala da minha casa, em um sofá de cor preta. Meu nome é Marcelo, sou psicólogo, docente do curso de Psicologia da Unifesp, supervisor de estágios aqui, participante do projeto de plantão psicológico. Sou um homem branco, cabelos e barbas grisalhas, tenho 53 anos, estou vestindo uma camiseta azul. Falo da sala da minha casa, onde virou também um estúdio de gravação de aulas, transmissão, participação de reuniões nessa pandemia. Ao fundo tem uma parede branca com um quadro abstrato e um pedaço de uma porta aqui que dá para o restante da casa. Eu sou a professora Jaquelina Imbrise, do curso de Psicologia e do Eixo Comum Trabalho em Saúde, supervisora de estágio, né? Eu tenho de 57 anos, tenho cabelos grisalhos, bem curto, estou sentada em uma cadeira de escritório de cor preta, atrás de mim estantes com livros, uma porta azul, uma cama com alguns livros em cima. E também uso óculos, né? Um óculos transparente e um brinco azul. Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Jaqueline Calmos, eu sou professora também do curso de Psicologia e do Eixo Trabalho e Saúde. Sou uma mulher branca, de 50 anos, tenho cabelos castanhos que estão presos, uso óculos, estou com um fone de ouvido, atrás de mim uma parede branca, e boa parte da conversa aqui com vocês eu vou estar com uma máscara aí para proteção da Covid. Olá, gente, meu nome é Gabriela, sou estudante de Psicologia do quarto ano da Unifesp, sou uma mulher branca de 22 anos, estou com o cabelo preso, usando um fone de ouvido preto, uma camiseta verde e ao fundo tem uma prateleira com algumas sacolas e uma cortina do lado. Oi, gente, meu nome é Gabriele, sou estudante de quinto ano de Psicologia da Unifesp, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros longos, e atrás de mim dá pra ver a parede branca do meu quarto. Olá, meu nome é Jéssica, sou estagiária de Psicologia da Unifesp, no quinto ano, sou uma mulher branca, estou usando uma blusa preta, ao fundo dá para ver um pouco um guarda-roupa com espelhado, né, que está refletindo a cortina preta. Estou sentada numa cadeira com detalhes laranja, uso óculos, um óculos de armação arredondada e preta, com detalhes verde água, e tenho o cabelo castanho e eu tô com o cabelo preso. Oi, gente, meu nome é Beatriz, eu sou estagiária do quinto ano de Psicologia da Unifesp.
Eu sou uma mulher branca de 24 anos. Eu tenho cabelo preto, longo, com franja. Uso óculos preto também. E atrás de mim tem uma parede branca e uma estante pequena com alguns livros. Oi, gente. Eu sou a outra Beatriz. Eu sou a Beatriz Barros, do 4º ano da Psicologia. Eu sou uma mulher branca de 22 anos. Tenho cabelos longos e castanho claro. Uso um vestido de alcinha porque está muito calor, na tonalidade bege. Atrás de mim tem uma parede branca com uma janela bem iluminada e um pássaro com algumas decorações de planta. Oi, gente. Eu sou a Carolina, estagiária do curso de Psicologia do 4º ano. Eu sou uma mulher branca de 22 anos. Eu uso um óculos de armação transparente. Eu tô com uma camiseta regata listrada, colorida. E atrás de mim eu tenho um pedaço de uma parede branca e um guarda-roupa de madeira amarelado. Oi, pessoal. Eu sou o Jorge, estagiário de 5º ano de Psicologia aqui da Unifesp também. Eu tenho 22 anos, sou um homem branco, de cabelos escuros. Tô aqui com uma camiseta cinza, um fone preto com detalhes vermelhos, uma cadeira preta e atrás tem um armário batente da porta. Meu futuro? Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Canal Pod Calize-se no ar, retomando então depois de um longo período sabático forçado. O mundo entrou em suspensão aí com uma pandemia, mas estamos aí retomando para falar de um tema muito legal, que é como esses jovens estão se vendo profissionalmente, o que eles estão passando, né, os jovens de forma em geral, né? Que vão estar refletidos nesses jovens que foram atendidos aqui. Estou com uma galeria muito especial da Psicologia da Unifesp e eles vão conversar um pouco, elas vão conversar um pouco com a gente sobre como foi isso, né? Queria que vocês se apresentassem e respondessem 4 questões básicas. Quem são vocês? O que temos para hoje? Para quê? Né? Como surgiu essa ideia do atendimento? Qual a necessidade que vocês identificaram? Como foi isso? E quando isso aconteceu? Com vocês. Eu quero falar de quem somos nós, né? Então, somos uma equipe de 4 professores do curso de Psicologia: Marcelo Domingues Roman, Jaqueline Calmos, Carla Bertual e Jaquelina Embrise. E junto conosco estão uma equipe de estagiários, tanto de 4º quanto de 5º ano, também do curso de Psicologia. Então, eu vou passar para os estagiários se apresentarem, né? Falar um pouquinho de vocês. Por que surgiu esse projeto, essa necessidade de trabalhar com os jovens dentro do Cardume? Como surgiu isso? Por quê? Eu acho que eu vou começar falando que, na verdade, surgiu com a pandemia, porque os nossos estágios eram todos presenciais, cada professor tinha o seu campo de estágio, como eles já citaram,
E a pandemia a gente teve que reinventar, então surgiu da iniciativa dos professores que sentiram essa demanda e essa necessidade dos alunos do cardume e outros professores, como os outros supervisores que aqui estão, acolheram essa ideia e aí todo mundo começou essa construção. Que cotidiano é esse que entra em suspensão, né? Quem somos nós diante disso? Que pandemia é essa? Que país é esse? Né? Que tipo de acolhimento foi dado à população diante dessa pandemia? Tudo isso são questões que atravessavam os próprios professores, os estudantes estagiários, e a gente também pensava na questão específica da população, né, que frequenta o cursinho cardume. E aí a gente já tinha, né, como o Marcelo falou, né, nesse projeto que ele coordena, aí junto com o Edu, que também é um dos coordenadores, alguns estagiários, né, que já atuavam junto a essa população do cardume. Eu agora adoro o nome que vocês colocam, os peixinhos, né? Então seria legal que os estagiários falassem um pouco como é que foi que vocês foram percebendo essa necessidade, né, também. Bom, eu posso contar um pouquinho. Eu era uma das estagiárias do Marcelo, né? E a gente acompanhou o pessoal do cardume, principalmente na DAP, que era a disciplina de apoio pedagógico, né? E lá a gente conseguia se aproximar um pouco do cotidiano deles, né? Questão de sobrecarga, muito estresse, a grande cobrança do vestibular. Eram questões que apareciam muito e volta e meia aparecia também esse desejo de poder ser atendido, né, pelas estagiárias, né, ter uma escuta mais individual, às vezes até mais relacionada a estudos, né. E daí, com a questão da pandemia, como a Lia estava explicando, né, a gente já vinha pensando na possibilidade de construir novos campos, né, de construir novas possibilidades de atuação da psicologia para esses alunos, né, e também para outros públicos. E daí a gente foi construindo, né, o plantão e o cardume se tornou o primeiro público-alvo nosso, digamos assim. E a gente começou a atender essas demandas do pessoal no individual, né, através dos estagiários que estão aqui presentes. Ótimo, Gabi, você tocou num assunto interessante. Então, esses jovens, eles chegavam para vocês com alguma angústia, com alguma... Eles chegavam com uma certeza, já eu quero ser isso que... Sabe esse mundo que pergunta muito pra gente? Eu sempre fico me perguntando bastante isso, né? Aquela pergunta clássica do que você vai ser quando crescer, né? Parece que a gente já nasce moldado para ser alguma coisa. Então, eles chegavam com alguma angústia de como responder isso? Eu posso falar, assim, que não só com essa angústia, né, do que eles querem ser, enfim, mas quantas outras coisas atravessavam essa angústia também, né? Às vezes eles ficavam pensando no futuro, o que ia ser do futuro, enfim, por questões pessoais também, não só por questões de estudo, por questões sociais de vulnerabilidade, por questões... enfim, apareceu de tudo, assim, pra gente, né? Eu acho que existia esse pano de fundo relacionado aos estudos, relacionado à pressão de estar ou no último ano da faculdade, do ensino médio, ou né, nesse processo de estudar para o vestibular. Eu acho que isso foi um pano de fundo bem geral mesmo, mas eu acho que todo mundo percebeu que cada caso era um caso, assim. Apareceram outras questões que se atravessavam junto. A Jaque tocou em um ponto bem interessante, que são esses sonhos, né? Cara, como é difícil a gente sonhar uma coisa e depois ter que enquadrar esse sonho na nossa realidade, né? Em alguns jovens ficou bem clara essa questão, né? E às vezes até um medo, né? Uma descrença no seu potencial, né? Achar que não vai ser capaz. E acho que também a pandemia acabou colocando esse jovem mais pressão, né? Às vezes em vários atendimentos apareceram questões de saúde mental que foram agravadas pela pandemia. Então, para esse jovem que deixou de ir para a escola, que perdeu muitos vínculos de amigos, né, que acabou ficando mais isolado também, né, quanto que isso foi transformando a realidade dele em uma realidade mais dura, né. E sonhar se tornou também mais difícil, né. E às vezes até os familiares, muitas vezes,
achando que não daria certo, né, que a pessoa não conseguiria passar no vestibular, o quanto que isso também afeta, né, os familiares também não conseguirem sonhar com essas novas possibilidades. Apareceu bastante essas questões, sim, nos atendimentos que a gente fez. E é interessante a sua pergunta, né, Edu, porque ela mistura um pouco a questão do sonho, como o sonho noturno, né, como material onírico, como o sonho como projeto de vida, né, que é uma questão que é muito presente na língua portuguesa, né. Então, é possível sonhar com uma outra vida, que eu possa ser um profissional reconhecido, que tipo de apoio que eu tenho na minha família, quais as condições que são oferecidas. Então, a escuta na supervisão também era muito vinculada ao cotidiano, né? Exigia tarefas desses jovens para outros jovens de outras classes sociais, não tinha esse tipo de exigência. Cuidar da casa, limpar a casa, ajudar os familiares, cuidar dos irmãos mais novos, né? Então tem uma coisa do como distribuir o tempo para estudar, para alcançar aquilo que eu sonhei, né? Eu acho que é bem interessante pensar essa perspectiva. E uma outra questão que é, será que é possível sonhar numa sociedade que é tão distópica, né? Cujo o sonho está praticamente impossível para alguns? Então eram algumas questões que apareciam, né, na discussão, com esse público específico também, né? Meus pais não me sonharam assim. Vocês perceberam isso de uma pessoa que ela está em uma confusão de identidade com ela mesma? E como vocês lidaram com isso, com essa dificuldade dela se encontrar dentro desse apoio familiar? Porque imagina, você quer alguma coisa e é um sonho, é um devaneio, de repente todo mundo, o seu círculo familiar, o seu próprio círculo familiar não se identifica com esse ser que está em casa e é diferentão de todo mundo, né? O cara quer ser médico, quer ser psicólogo, quer ser biólogo, quer ser sei lá o quê, né? E ele é o diferentão da família, né? E até a família fica meio, não sabe como apoiar, não sabe como apoiar, na verdade, né? E ele se vê dentro de um grande abismo dentro dele mesmo. Meus pais não me sonharam assim, eu não sei se eu estou querendo mais sonhar assim, né? Vocês passaram por esse tipo de atendimento ou conversa? Como é que foi isso? Sim, com certeza, principalmente assim na questão de que a gente está atendendo jovens, né, que agora estão virando adultos, estão nessa fase de transição, uma dificuldade muito grande em atravessar essa adolescência e se ver como adulto, né? Não que seja algo estável, né? Que todo mundo tem um pouco de todas as fases da vida, né, em nós, mas em alguns momentos fica mais marcado, né? E uma dificuldade muito grande em se ver como adultos por conta também dessas questões que você está levantando, né? De se ver como diferente dentro da família, às vezes é a única pessoa que tem aquele projeto, né? Está quebrando aquela história familiar, né? Assim, que sempre foi assim, e aí esse jovem está querendo fazer diferente, né? Então, pelo menos eu escutei sim essa dificuldade e esse reconhecimento como estranho também, assim, dentro da família. Nossa, mas tá tão difícil, ai, minha mãe não pensa assim, meu pai não pensa assim, e eu sou assim, para mim tem que ser assim, né? Então, isso causa também muito sofrimento nesses jovens, né? Essas diferenças, né? Oi, gente, eu sou a professora Jaqueline, estou aqui meio na retaguarda, porque estou mascarada aqui, né, por conta da pandemia, mas queria aproveitar com essa questão do Edu, em que ele traz Não Me Sonharam Desse Jeito. Eu me lembrei de um documentário brasileiro que chama Nunca Me Sonharam, né, que é com jovens estudantes de escolas públicas, né? E são esses jovens também que estão no cursinho Cardume. E aqui nós também temos jovens, os nossos estagiários, jovens também construindo sonhos, né, de atuação aí como futuras psicólogas. E nós também aqui construindo um sonho de uma ação conjunta entre diversos supervisores, né, no curso de psicologia, de poder
oferecer esse plantão psicológico, né? Um sonho que a gente tem de construir essa ação mais coletiva, de possibilidade de apoio à população, né? Então é interessante porque nós falamos de um tempo, de um jeito a gente está falando de dor, né, das dificuldades desse momento, das vulnerabilidades, mas a gente não fala isso sem falar também de sonho, e de sonho de tantos jovens e outros não tão jovens assim, mas sobretudo de conjuntamente poder enfrentar essas barras e também a possibilidade ou de exercer relações, né, essa relação de troca no plantão, que também propicie esse enfrentamento, né? Acho que as coisas aqui elas se articulam de alguma maneira. Muito legal, porque eu também tinha lembrado desse documentário, né? Nunca Me Sonharam. É interessante isso que a Jaque fala também, porque essas dimensões do sonho, né? Tanto para os jovens com os quais a gente, então, tem se relacionado no Cardume, a partir desse processo desse projeto do plantão, né? E para nós mesmos, né? Eu penso, estou aqui pensando que essa ideia de sonho enquanto projeto de vida, né? Ou enquanto aspiração para a vida, sentido, né? De uma trajetória de vida, etc., ele se encontra além da realidade, né? Além da realidade dada. E quando essa expressão nunca me sonharam, né? Quer dizer, é como se a realidade já estivesse dada para esses jovens com seus limites, né? E o sonho é justamente poder empurrar esses limites, né? Ou criar, a partir da realidade dada, outras possibilidades, outras potencialidades, né? Onde esse sonho poderia, então, se realizar, virar realidade. E isso, isso exige esforço, exige superação de obstáculos, exige, né, às vezes, você entrar em conflito, né, com a sua própria família, ou no nosso caso aqui, também a gente pode pensar, né, que nem a Jaque estava fazendo a gente pensar, a construção do plantão psicológico como um sonho, né, então tem exigido a gente produzir aqui, entrar em conflito, às vezes, com determinadas barreiras institucionais, né, negociar, empurrar um pouco os limites aqui do nosso trabalho, da nossa atuação, né? Isso se faz sempre com os outros, né? Isso é fundamental também, né? O sonho, por mais que ele tenha ali um componente individual, né? Projeto para minha vida, o que eu gostaria de fazer, que me faria feliz, etc., né? Mas ele é sempre com os outros, né? Ele conta com a ajuda, né? E às vezes tem que ser resolvidos conflitos com outros, né? Para a coisa avançar. Enfim, fiquei pensando nisso, né? Talvez um ponto que é legal, né? A Jaque Indrizi, que está falando aqui, acho que é legal também identificar a Jaque, né? Às vezes quando faz referência à Jaque, eu sempre, né? Que é essa questão muito importante para nós, de uma psicologia que faz articulação com o contexto sócio-histórico, né? Que é pensar o sofrimento como algo que se expressa de modo singular, mas ele é produzido num determinado contexto histórico, social e político, né? Então, o plantão, ele tem como objetivo ser um espaço de escuta, mas não um espaço de escuta que se restrinja só à história de vida desse estudante, desse peixinho que está falando, mas é ajudar esse peixinho a refletir sobre o que para mim aparece como angústia. Tem algo que é meu, que é da minha história, mas tem algo também que reflete algo que é desse contexto social, histórico, político, né? Esse é um grande desafio nosso, né? E fazer com que a oferta de um plantão seja significativa para eles, né? O que é um plantão? O que se faz num plantão, né? É um espaço de eu poder falar livremente sobre as minhas coisas para alguém
que não necessariamente eu conheço, mas alguém que, como a Jaque Cal nos falou, por incrível que pareça, tem quase a mesma idade que eu, né? Quase um parceiro aí de geração, ou tem uma diferença de geração muito pequena, né? Então, e eu acho que, junto com isso, o Cardume apareceu desde o início, né, com uma possibilidade de vinculação aí com essa necessidade de fazer algo mais significativo, né? Porque os jovens do Cardume, eles estão num momento bastante delicado, né? Acho que se acentua essa complicação, né, desse momento com a pandemia, né? Mas, enfim, que parece que, então, deixam os sonhos mais distantes, né? Ou mais apagados, mais borrados, né? Alguns acham que nem vão conseguir, os sonhos quase que desaparecem do horizonte para alguns, né? E, enfim, e aí eles vão crescendo um sentimento, talvez, de impotência, um sentimento de solidão, de confusão, não saber direito como fazer, o que fazer para prosseguir minimamente satisfeito na vida, né? Então, acho que isso diz um pouco desse contexto aí, né? Tanto do curso, quanto, então, a identificação de uma necessidade. Então, estamos aqui querendo nos formar melhor enquanto psicólogos e tem ali um pessoal que está precisando, né? Conversar, ser ouvido, a gente pode juntar as coisas. Acho que isso foi fundamental nesse momento, né? A percepção disso e falar, e assumir, bom, então queremos, vamos, né? Juntos, construir. Acho que isso é assim que eu vejo esse momento. Acho legal isso que o Marcelo está falando, e aí, enquanto ele falava, eu me lembrei que na psicologia a gente não está inventando a roda, né? Além desse projeto já existir em várias outras universidades, no momento de pandemia, muitos psicólogos se organizaram em grupo para oferecer essa escuta gratuita, né? Isso cresceu muito em vários setores, em grupos de pesquisa que eu participo, em grupo de pesquisa que os outros professores participam, né? Então é legal pensar que teve um movimento dessa área de conhecimento que foi interpelada, né, por esse momento tão desafiador que foi a pandemia, né? Eu acho que também é legal dizer que tem algo que é uma área de conhecimento, que quer localizar aquilo que ela pode oferecer para a sociedade, estando dentro de uma universidade pública, né? É bem legal. Só complementando o que o Marcelo estava falando. O que significa isso, ser capaz? Vocês perceberam culpa por sonhar? Culpa por não se sentir capaz? Essas pessoas, vocês perceberam, né, que há uma cobrança por não enfrentar essa realidade, por sonhar? Né? Sim, eu acredito que essa questão apareceu bastante, né? De realmente não acreditar, às vezes, que é capaz, né? Que vai conseguir. Tô sonhando muito grande, né? Às vezes a gente entendia pessoas que queriam fazer medicina, e daí a família falando, não, medicina não, porque é muito difícil, tenta um curso mais fácil, né? Se for para passar, tenta uma coisa mais fácil. E o quanto que isso afeta muito esses jovens, né? Porque é como se fosse realmente uma chamada para uma realidade, do tipo, não, você... medicina é para outra pessoa, esse curso é para outros, né? Escolha o mais fácil, você não vai ser capaz. E o quanto que eles repetem isso para eles mesmos, né? E o nosso trabalho da gente fazer esse questionamento, né? E de fazer eles entenderem o quanto que isso é verdade, o quanto que eles também têm a capacidade, a potencialidade de atingir os objetivos, os sonhos, né, deles. Então foi algo que apareceu bastante, sim, tanto em relação a eles mesmos se questionarem, quanto a família, até a sociedade, né? Se esse era o lugar deles. Então foi algo que, pelo menos assim, nas minhas sessões, eu sei que de outros colegas também apareceram bastante mesmo. Eu estava pensando aqui, enquanto a Gabi estava falando também, só para a gente não ser muito fatalista, assim, que apesar
ter essa culpa, não sei nem se culpa é bem a palavra, mas de ter essa dúvida que paira, assim, sobre eles, acho que apareceu, pelo menos assim, nos meus atendimentos, e eu sei que mais de algumas pessoas, esses planos, esses sonhos de cursar uma faculdade, ou de sair sair de casa, de sair da cidade em que vive e tal, tudo isso como, de fato, um caminho para sair dessa vida que eles vivem, né? Então, apesar deles entenderem que era um caminho difícil, eles, de fato, enxergavam como um caminho, né? Acho que o Eduardo mesmo trouxe a palavra fuga, assim, e de fato, parecia, algumas vezes, um caminho de fuga para tudo isso. Então, eles se permitiam sonhar com essas coisas para, de fato, saírem de onde estavam, né? Sim, por mais que fosse difícil, né, essa centelha do sonho, pelo menos em todos os meus atendimentos, sempre estavam ali, né? Até porque grande parte das pessoas que a gente atendeu, né, seguindo o que a Gabi e a Carol estavam falando, relatavam ter, tipo, problemas familiares, né, problema dentro de casa. A gente vivenciou, a gente, né, foi atender uma pessoa que tem problema de violência doméstica, então esse contexto da violência presente, né, faz com que realmente o jovem queira fugir disso. Então, isso é algo que foi bem presente, essa questão da perspectiva do futuro como uma fuga, e essa era, tipo, a melhor das possibilidades, assim. Porque uma coisa que todo mundo notou, acho que foi geral, todos os plantonistas, a gente notou que uma palavra repetia muito, assim, que os próprios jovens repetiam muito essa palavra, que era ansiedade, né? Que é uma palavra que tá na moda ultimamente, e, tipo, a gente via que eles repetiam isso, falavam, eu tô muito ansioso, eu tenho muita ansiedade, sem saber direito do que se trata, né? Porque essa questão do discurso psiquiátrico tá muito presente na sociedade. Vocês estão me ouvindo? Acho que travou. Tá, enfim, continuando. Tá bom. E então essa palavra foi muito presente, e que demonstra também essa questão da falta de perspectiva de futuro que o jovem da sociedade brasileira está tendo atualmente, né? Porque com a questão da pandemia e desemprego, realmente acho que dificultou ainda mais toda a situação. E aí, com o contexto que esses jovens vivem, com o contexto familiar, que a família muitas vezes não apoiam esses sonhos, né? Não dão esse suporte necessário. Então, não é de se surpreender que a questão de ansiedade era a principal reclamação, né? A principal queixa que eles traziam pra gente. Muito legal, Gabi. E uma coisa que eu estava pensando é que tem uma terminologia para o que a gente está falando, né? É quebrar com o destino social, né? Todos nós, quando nascemos numa família, às vezes tem várias gerações, por exemplo, eu sou filha de açougueiro, né? Então, avô, bisavô açougueiro, pai açougueiro, irmão açougueiro, esperavam que eu fosse, no mínimo, comerciante, né? Lá em Guaxupé tem uma açougueira mulher. E não, eu quebrei com esse destino reservado a mim a partir da minha família. E isso, às vezes, a gente precisa, vou utilizar a palavra que eu acho que foi a Gabi Costa que falou, que é acender a centelha, né, desse sonho, que pode ser outra coisa, né, em meio a um contexto, às vezes, adverso, que é o que a Gabi Melli falou, né, Gabi Modesto falou. Então, acho que é bem interessante essa discussão, que talvez esse seja o grande papel da psicologia, dos psicólogos, dos estagiários de psicologia, né? Produzir no sujeito um desejo dele alcançar aquilo
que ele escolheu para ele, para ser feliz, né? Como diz o Freud, né? Cada um tem a possibilidade de construir, né, aquilo que vai torná-lo feliz. É singular isso, né? Valorizar a singularidade sem deixar de olhar para o contexto, né? Que às vezes é impeditivo, às vezes é facilitador. Então, essa ideia de destino social pré-determinado é importante para refletir sobre isso que o pessoal está trazendo e com propriedade, né? O pessoal está arrasando aí. E esse foi um assunto que apareceu bastante durante os atendimentos, essa questão do desejo, assim, o que é o meu desejo, o que é o desejo da minha família. E é algo assim, muito importante para a psicologia, para a pessoa que está sendo atendida, saber identificar isso, né? De onde que está vindo esse desejo e, assim, o papel do psicólogo meio que tentar autorizar essa pessoa a desejar, sabe? Então, enquanto a gente estava atendendo, a gente via muito essa questão de os meus pais me veem de uma certa forma, meus colegas me veem de uma certa forma, mas de que forma que eu quero me ver, né? E tentar autorizar um pouco a pessoa a buscar isso, né? A ver os caminhos para ela, não só em relação ao futuro, em relação aos estudos, mas tipo, de que forma eu me comporto, o que me é permitido, de que forma eu me visto, relação com autoestima. Então todas essas questões eram atravessadas ali também, mas essa questão do desejo aparecia bastante assim também, de tipo, será que eu posso sonhar, né? O que eu posso querer? Eu ia falar assim que é um clássico perguntarem na terapia, né? Para quem tá atendendo, o atendido perguntar o que eu faço, assim. É um clássico, né? E a gente nunca sabe, né? Então, acho que o que a gente pode falar é pensa. Pensa sobre isso, assim. Foi o que... Assim que você fez a pergunta, foi isso que me remeteu. Acho que é bem legal isso que a Carol traz, né? Que parece que tem uma demanda de quem procura atendimento, que é o de perguntar para o outro o que ela deve fazer, né? E aí o que a gente tem tentado trabalhar é como é que se constrói isso junto, né? Nós também não temos respostas, né? Então acho que é bem legal isso que a Carol localiza, né? Então o objetivo do plantão psicológico não é dar respostas, não é dar saídas, mas construir junto, a partir da escuta, possíveis possibilidades, né? Algumas brechas, né? Lugares onde a gente não vê saída, poder construir outras perspectivas, né? Acho bem bom aí localizar isso. O que vocês pensam, pessoal, disso? Eu concordo muito, né? Porque é muito confortável pra gente achar que existe um outro que sabe mais do que nós e que pode nos dar as respostas que a gente está procurando. Mas quando a gente faz terapia ou qualquer tipo de atendimento psicológico, a gente entende que esse saber, essa verdade está com nós mesmos, né? E é o trabalho da terapia ajudar a gente a encontrar isso. E que nem sempre é uma só verdade ou uma só resposta. Pode ser que agora, nesse momento da vida que você tá, algo te sirva e que daqui a pouco não vai te servir mais. E ainda bem que a gente pode mudar, né? Eu acho que a gente está falando da capacidade dos sujeitos, né, da gente de construir a nossa realidade, né? Isso que a Jaque Imbrise estava lembrando agora há pouco, citando Freud, né? Construir a nossa realidade para ela se aproximar do nosso desejo, do que a gente aspira, né? Para que aquilo que a gente aspira possa, portanto, ser possível, ser concretizado, né? Então, essa aspiração, ou isso que a gente está chamando de sonho, né? É fundamental, né? Ainda bem que a gente sonha, né? Sempre continuemos a sonhar, né? E é perigoso, porque nem sempre a gente sonha, né?
eu lembrei aqui, né, do Paulo Freire, falando que é da nossa vocação enquanto seres humanos a gente ser mais, né? Então isso tem a ver com essa capacidade de sonhar, de buscar a utopia, né? De falar de utopia e nos servirmos disso para continuarmos andando em direção a ela, né? Mas não é sempre que isso acontece, às vezes, né? Então isso que também a Jaque Imbrise estava dizendo, né? Sobre o destino social, né? Enquanto uma barreira, enquanto algo que nos limita, né? E eu lembrei que essa semana mesmo eu estava conversando com educadores do Cardume sobre a necessidade de a gente ir em algumas escolas de ensino médio para semear sonhos, né? Então, falar lá nos terceiros anos do ensino médio para divulgar, né, a abertura das inscrições da próxima turma do Cardume e falar, e aí, vocês estão querendo aí da vida, né? Já pensaram em faculdade, universidade? Sabe o que é universidade? Tem uma universidade pública aqui, que tal? Que tal? Né? E aí, lógico que isso não é fácil, né? Essa construção de realidade esbarra em muitos obstáculos, ainda mais para quem vem das classes sociais excluídas, né? Do ensino superior, né? Historicamente excluídas, né? Que estão ali, e ainda mais nesse momento, né? Que o destino social é cada vez mais incerto, né, cada vez mais precário, desemprego, né, falta de políticas públicas, etc, né, dificílimo, portanto, não é uma questão individual, né, é uma questão que atinge a sociedade de uma forma geral, essa geração especificamente, de forma acentuada, né, então, enfim, eu acho que a construção dessa realidade, ainda que tenha a sua faceta subjetiva, individual, o que eu quero para mim, ela está sempre sendo influenciada pelo que está em volta e deve ser construída também com os que estão em volta, né? Acho que isso é importante, ninguém faz isso sozinho, acho que o plantão é um dos momentos em que se faz isso, se pensa sobre isso com o outro, né? Acho que isso é importante da gente pensar, né? E só falar mais uma coisinha, né, lembrando aí dessa questão da ansiedade, né, de uma palavra que tem, portanto, estado na moda, né, porque, para mim, faz pensar, assim, de um sentimento de impotência de lidar com essa realidade, como se a gente tivesse, né, o sujeito estivesse sendo um mero objeto da incidência da realidade nele, né, ele se sente incapaz de construir, portanto, uma realidade que se aproxime do seu sonho, né? E aí não sabe o que fazer, tem o sonho, tem um desejo, mas acha que é impossível, né? E acho que não é à toa que... e aí vem essas soluções milagrosas, né? Então toma um remedinho aqui para diminuir a sua ansiedade, né? Para te anestesiar, né? E eu acho isso bastante complicado, né? Porque, na minha opinião, tira um pouco o foco que a gente tem que dar, né? Que é, sim, reconhecer que a realidade é complexa, ela é, muitas das vezes, em alguns pontos, desfavorável, mas também reconhecer que nós somos nós, né? Somos seres humanos que constroem a realidade, então nós podemos juntos, né, construir possibilidades para superá-la, né? Dentro do possível, mas sempre há essa possibilidade, né? Acho que isso é importante. Se vocês pudessem voltar a esse estudante de ensino médio, de todas essas apreensões, desejos, sonhos, que conselho vocês dariam para si próprias? Ou para si próprios? Ai, gente, muito profunda a pergunta. Acho que poderiam ser vários conselhos, né? Mas acho que, para mim, pessoalmente, acho que seria seguir em frente, sabe? Continuar em frente, continuar acreditando, né? Às vezes demora, às vezes é difícil, né? Mas para seguir em frente que vai dar certo uma hora, né? Acho que para mim seria um pouco esse conselho.
Isso foi uma questão interessante que a gente até chegou a discutir em supervisão, essa questão da gente ser jovem e das pessoas que a gente estava atendendo serem jovens, porque a gente passou por isso faz 3, 4 anos, então ainda era muito recente pra gente, então a gente se colocava ali naquele lugar, mas mesmo assim era complicado. Eu acho que para mim o conselho seria confie em si e confie no processo, né, que eu acho que é mais ou menos o que a Gabi estava falando. Raramente vai ser simples, raramente vai ser fácil ou agradável, enfim, gostoso. A gente sabe como estudar é difícil, como as outras coisas da vida atravessam aquilo, mas confia no processo e confia em si mesmo, né? Porque isso é o que faz o sonhador, que a gente estava tanto falando. É o que tira do sonho e leva para a realidade, e é o que dá essa força de continuar, que foi o que a Gabi falou. Esse convite à transposição do tempo é muito legal, né, Edu? Fiquei me imaginando lá naquela prova do vestibular que eu fui fazer. Primeiro que na época tinha vestibular FUVEST e tinha VUNESP, que era da Unesp. E as pessoas falavam assim, o vestibular da Unesp que você vai prestar é o mais difícil que tem, você tá louca? E me lembro de saindo da prova de matemática e falando, não deu. Eu não vou voltar amanhã para a redação, né? Acho que tinham dias diferentes, não vou. E um clique deu e eu falei, não, eu vou, né? E passei, né? Então tem algo também que é isso que está no senso popular, né? O não a gente já tem, né? Então vamos arriscar, né? Se arriscar um pouco em busca desse sonho, projeto de vida, né? Porque a vida da universidade, eu vou dizer para vocês, falo do lugar de quem já viveu 5 anos numa graduação e falo do lugar de alguém que já está há quase 25 anos nesse ambiente universitário. Vale muito a pena. É um espaço de liberdade, de reflexão, da gente experimentar e aprender muitas coisas. Então, você, peixinho aí, faça tudo o que for possível para poder entrar nesse universo. Tem uma coisa também, né, que eu gostaria de somar, é pensar que nesse caminho, né, a gente tem parcerias, né, não estamos sozinhos, né, e é interessante que isso aparece no plantão, aparece na minha, né, rememorando a minha vida lá no ensino médio há muito tempo, mas também aqui, que é bom. A gente encontra estratégias para enfrentar, né, romper esse isolamento, estudar com pessoas que a gente gosta, resolver as dúvidas, pedir apoio quando é necessário, né? Quer dizer, a própria estratégia plantão é uma dica aí para a gente falar, bom, não pode pedir ajuda, não tem problema nenhum, vem aqui, que a gente te acolhe, né? Mas com colegas, com amigos, com professores nos quais a gente confia, né? E aí pensar, bom, então vamos juntos, que somos mais fortes, e às vezes a pessoa ajuda a gente a pensar algo que a gente não tinha pensado, né? Então, a situação não é de um só, são de vários, ainda mais daqueles que têm diante de si essa afirmação, né, que fala assim, esse lugar não é para você. E o que a gente vem é construindo juntos a afirmação que sim, que a universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, é para todos, né? E para aqueles que historicamente estão excluídos desse processo. É para negros, é para indígenas, é para quilombolas, é para a população LGBT, é para todos, para a população das classes populares. Acho que no meu processo de vestibular eu tinha muito um senso de urgência, né? Assim, se não for esse ano, vai ser mais, tem que ser agora, né? Então acho que isso é uma coisa que eu fui aprendendo, assim, tipo, que não precisa ser agora, eu posso parar um pouco, respirar, pode ser outra vez, né? É importante sonhar e eu seguir o meu sonho, mas também às vezes dar umas pausas, às vezes fazer seguir um outro caminho, assim, fazer uma curva, sabe? Isso faz parte do processo também. Não precisa fazer um plano, cristalizar esse plano e se sentir um fracasso, tudo não der certo exatamente da forma como foi planejado, sabe? Então, acho que é isso, assim, que eu penso sobre os processos de vestibular. Certo. Tem últimas 2 perguntas.
A primeira delas é o que vocês falariam para os pais desses jovens, de repente estão assistindo também. Como é que eu ajudo? O que eu faço também tenho conta para pagar, enfim. Como é que a gente ajusta isso? Eu falaria para os pais que é importante eles reconhecerem, né, o desejo de seus filhos de irem além do que está meio que predestinado para eles, ou, enfim, que eles pudessem reconhecer esse desejo e apoiar a busca, né, para se aproximarem desse desejo, dessa aspiração, né? Então, que isso implica um reconhecimento, uma conversa, um acolhimento emocional, afetivo, né? Na relação com o filho, porque compreender que isso é muito importante para a vida do filho, para a felicidade, para a realização dessa vida, né? Que é um caminho singular que está aí sendo desenhado. Então, esse desenho, né, é importante ser reconhecido e ser apoiado, né, na relação. Agora, nem sempre as condições, principalmente as condições econômicas, vamos dizer assim, né, se a gente pensar de fato na população a que o cursinho Cardume se dirige, nem sempre elas são favoráveis. Às vezes a família tem que se virar nos 30, né, para poder sobreviver, pagar as contas, trabalhar, etc., né? E então é necessário muitas das vezes uma negociação, né, para que enfim, se o filho precisa trabalhar e estudar, né, mesmo assim é possível, né? Eu mesmo me formei trabalhando e estudando. O meu curso, quando eu fiz psicologia, era um curso integral e eu trabalhava à noite. É possível, né? Os jovens têm muita energia, ainda mais quando eles percebem que tem um rumo claro a seguir, quando eles elegem, né, um caminho a perseguir e colocam isso como algo que os incentive, né, que os motive. Então, eles vão construindo possibilidades para traçar esse caminho, de fato, concretizar esse caminho, né? E vão tirando energia das relações com as quais que eles vão constituindo. As relações familiares são muito importantes para isso, né? Eu diria que é uma das bases, né? São muito importantes. Elas podem dificultar muito se elas se opuserem a esse movimento de busca, e podem, né? E podem fazer com que o sujeito tenha que romper com relações familiares até para concretizar essa busca. Mas se for o contrário, né, se for um apoio, se for uma compreensão, uma negociação eventualmente, né, isso facilita bastante, isso potencializa esse caminho, né? Acho que isso e portanto colabora para que o filho, né, seja feliz, realizado naquilo que ele deseja, pessoalmente, profissionalmente, né? Eu gostaria de acrescentar, né, enquanto os estagiários não falam, mais uma coisa que acho importante reconhecer que as famílias, né, ainda que possam existir relações conflituosas dessas famílias com jovens, o que a gente tem em geral é que as famílias, elas estão junto com os jovens nesse processo de escolarização, desde que da entrada na escola, e esse processo de escolarização nem sempre é tranquilo, né? Existem vários processos, mecanismos, muitas vezes que dizem, entre aspas, que determinadas pessoas não seriam capazes de terminar os estudos. E sobretudo com condições financeiras precárias, e a gente sabe que muitas famílias fazem grandes sacrifícios para manterem os seus filhos estudando. Sacrifícios de tempo, de dinheiro, né? Quer dizer, as famílias têm, em geral, no estudo, um grande apreço, né? E compartilham desse sonho de uma vida melhor para seus filhos, né? Então, acho que é muito importante a gente reconhecer que as famílias, elas estão junto com
os filhos nesse processo, ainda que isso às vezes provoque conflitos. E conflitos são inerentes à condição humana, né? Se a gente pensar numa família que não tem conflito, essa família não existe, né? Então, alguns elementos que eu queria acrescentar e trazer essa dimensão da importância, né, da gente reconhecer como as famílias junto desse processo de escolarização e de sonho do ingresso na universidade. E aí a pessoa diz assim, legal, então eu quero ajuda, eu quero conversar, eu quero falar mais sobre isso. Quem eu procuro? Onde eu procuro? Onde eu vou? Se for de outras cidades, que não for de Santos, muitas universidades públicas oferecem esse atendimento, né? Se a gente estiver dialogando com os peixinhos, então avisá-los que o plantão voltará a partir de abril, que a gente vai ter férias no mês de março, e provavelmente os novos estagiários do Cardume, o professor Marcelo, o próprio Eduardo, vão poder divulgar como é que será, né? Por conta da pandemia, nosso trabalho era feito online. A gente está imaginando que em abril, se realmente voltarem as atividades presenciais, a gente vai ter que rever aí como será feito. Talvez a gente pudesse criar um e-mail, né, uma forma de diálogo. Acho que o próprio Facebook do Cardume é um espaço que tem ali para diálogo, né? Uma pessoa mesmo me procurou esses dias no Facebook, professora, como é que eu vejo lá no Cardume? Aí eu copiei e colei para ele o endereço do Face do próprio Cardume, né? Então ali tem um espaço de diálogo também. Eu acho que apresentar então para os peixinhos ou para os próximos peixinhos de 2022, né, os endereços de comunicação aí, que o plantão voltará em abril, né, quando retomam as atividades acadêmicas, e são todos bem-vindos, todos e todas e todes muito bem-vindos. Palavras finais. Gostaria de dizer mais alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo no canal Podcalize e também no Cardume. E eu gostei muito dessa palavrinha que a gente foi construindo aqui, né? De que o plantão psicológico, como o Cardume, possa ser semeadores de sonhos, né? Possa semear sonhos aí. Seja sonhos como projeto de vida, seja sonhos como material onírico lá durante a noite. Tá bom? Jéssica, você ia falar, acabei te atropelando. Não, só falar que tem uma informação que não circula muito, né? Que as universidades, elas têm apoio a estudantes de baixa renda, né? Então é importante esses estudantes que estão sonhando em entrar na universidade, buscar essas informações, geralmente estão nos sites das universidades, então existe possibilidades para esses jovens de baixa renda ingressar no ensino superior, sim, né? Então é importante dizer que tem, né? Também é interessante acrescentar que existe uma rede de cursinhos populares, né? Rede de pessoas interessadas, militando para que outras pessoas estejam mais próximo de entrar nas universidades, contribuindo para isso, né? Então, é uma militância social, política, juvenil, geralmente, né? Mas não só. Então, de coletivização, portanto, do ensino superior e de uma vida melhor, né? Possibilidades melhores de vida para todos. Então, se você não está em Santos e não está próximo do Cardume, provavelmente perto de você aí pode ter ou deve ter algum grupo, algum cursinho popular aí. Na internet também, né, tem proliferado aí possibilidades de estudo, né, apoio aos estudos aí para quem vai prestar o Enem, prestar os vestibulares, né? Não desistam, né? Juntem-se, juntos somos mais fortes. Eu queria agradecer também a todos os colegas aqui que a gente construiu isso junto e vai continuar construindo, porque isso também sempre é um processo. Ao Edu, por organizar e acolher a gente, e a todos os ouvintes, e dizer que estamos todos aqui disponíveis esperando vocês para recebê-los.
Sim, também queria agradecer a oportunidade aí, todo mundo que construiu, tanto hoje quanto o plantão, todo mundo que a gente atendeu, que a gente possa continuar esse projeto aí por bastante tempo e convidar, né, os novos peixinhos aí que quiserem participar do plantão em abril, que venham com a gente, que participem, que a gente vai ficar muito feliz em construir esse espaço de escuta com vocês. O conhecimento que você tem pode fazer a diferença para alguém. Podcalize-se.